Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato. Nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Olha, agora há pouco, numa entrevista à agência de notícias Reuters, o ministro da Justiça Sérgio Moro falou sobre o filho do presidente, o senador eleito Jair Bolsonaro, que tem suas movimentações financeiras analisadas no Brasil. Eu vou ler aqui literalmente o que disse o ministro Sérgio Moro a Reuters. Eles estão fazendo o trabalho deles de maneira normal. O governo nunca irá interferir no trabalho de investigadores ou promotores. Sérgio Moro, depois dessa entrevista, também acompanha o presidente agora. Eles estão com toda a comitiva a caminho de Zurique e de lá embarcam às 6 da tarde, hora local, 3 da tarde, hora de Brasília, em direção a Brasília, Doni. Rodrigo Alvarez, ao vivo de Davos. Obrigado pelas informações, boa tarde para você. E agora uma correção. Foi o Ministério Público Federal que prorrogou por 90 dias o inquérito que investiga quem financiou a defesa de Adélio Bispo de Oliveira, autor, confesso, do atentado sofrido pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A investigação foi prorrogada pelo MP a pedido da Polícia Federal e não precisou de aval judicial. Mas ontem, quando a gente deu essa notícia aqui no JH, dissemos que foi a Justiça Federal que tinha prorrogado o inquérito. Pelo erro, a gente pede desculpas. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação para prender membros de uma facção criminosa. A investigação começou com a interceptação de cartas entre presos e bandidos que estavam soltos. Os presos e os materiais apreendidos hoje, como cartas com recados e informações sobre as movimentações financeiras da organização criminosa, são peças-chave para a polícia conseguir enfraquecer o esquema da quadrilha. O material é extremamente importante, tanto que a Polícia Civil ela vai destinar policiais justamente para essa análise, para que a gente tenha, ao final aí do nosso prazo para a conclusão do inquérito, um panorama bem definido da atuação de cada um desses alvos dentro da facção. As investigações começaram há 3 meses. A polícia interceptou cartas na região de Presidente Prudente e identificou que integrantes da facção estariam comandando ações criminosas de dentro das penitenciárias de Pacaembu, de Junqueirópolis e de Martinópolis, todas em São Paulo. A polícia acredita que eles comandavam crimes também fora do estado. Ao todo foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 21 cidades de todo o estado de São Paulo, inclusive na capital. A maior parte deles em Presidente Prudente, região oeste do estado, onde estão presos alguns dos maiores criminosos do país. 23 pessoas foram presas hoje, sendo uma delas detida em flagrante por tráfico de drogas. Celulares também foram apreendidos. Um deles, inclusive, tem o tamanho de um pendrive. A polícia encontrou conversas entre os presos e os criminosos que agiam nas ruas. O próximo passo agora é pedir à justiça o bloqueio de bens das pessoas ligadas à organização criminosa. Nos manuscritos nós temos o quê? Uma indicação de contas, depósitos, então é possível ver a movimentação financeira. Um aposentado de 77 anos foi morto numa tentativa de assalto ontem na zona leste de São Paulo. Analisando as câmeras de segurança da região, a polícia refez os passos dos bandidos e conseguiu prender os 3 envolvidos. Todo o movimento dos bandidos foi gravado por câmeras de segurança. Eles estavam nesse carro claro, que passou, fez o retorno, cruzou a rua onde o aposentado estava parado e estacionou. 2 homens desceram depressa e entraram na rua onde estava o seu Antônio. Eles abordaram o idoso e acabaram dando 2 tiros. O carro da frente saiu depressa. Os bandidos fugiram sem levar nada. Eles encontraram o comparsa e foram embora. A polícia analisou as imagens, pegou a placa do carro e chegou a Renato de Oliveira da Silva, de 20 anos, dono do veículo e que estava dirigindo o carro. Ele entregou Leandro de Souza Pinheiro, de 19 anos, e Diego Neres da Silva, de 22. O condutor e proprietário do veículo, assim que cometeu o delito, ele mora a 3 quadras do local. Segundo a polícia, na casa do motorista do bando havia objetos roubados de uma outra vítima que foi chamada à delegacia e reconheceu os criminosos. Os 3 suspeitos foram presos e confessaram os 2 crimes, mas nenhum deles admite ter dado os tiros que mataram o seu Antônio. Os parentes contam que Antônio Ferreira Salgado, de 77 anos,
já tinha sido assaltado outras vezes. Essa é a terceira vez. Terceira vez. Infelizmente, essa aí foi embora. Para os amigos, o seu Antônio vai deixar muita saudade. Era um elo muito importante nessa corrente do bem. Era o Antônio. Uma perda irreparável. Um tiroteio entre policiais e suspeitos de fazer parte de uma quadrilha terminou com 6 mortos na madrugada de hoje no interior do Ceará. 4 pessoas ficaram feridas. O assalto foi a essa escola técnica de Palmácia, a 72 quilômetros de Fortaleza. O grupo de criminosos roubou as armas e os coletes dos seguranças e assaltou alunos e professores. Horas depois, a polícia localizou os suspeitos. Houve confronto. 6 homens morreram, 2 ficaram feridos e 2 policiais foram baleados. A Secretaria de Segurança do Ceará ainda não sabe dizer se o confronto tem relação com os ataques que começaram no início do mês. Ontem à noite, em Fortaleza, houve uma tentativa de assalto a um posto de combustível. Uma pessoa que estava no local reagiu e atirou nos criminosos. Um dos suspeitos tentou atear fogo em uma das bombas de gasolina, mas não conseguiu. O governo diz que as ações criminosas diminuíram depois de 3 semanas de atentados. Apesar da redução dos ataques, a onda de violência ainda assusta moradores, principalmente aqueles que perderam a única fonte de renda que tinham. Em minutos, a vida de muita gente mudou. A do seu Antônio foi uma delas. O caminhão que ele tinha para fazer entregas foi queimado por criminosos. Vai, meu filho! Oi, galera, agora aqui, ó, no Massaré. Sobrou só a carcaça. O veículo não tem seguro e seu Antônio nem terminou de pagar o financiamento. Faltam ainda umas 18 parcelas. A família